Shabbat Shalom, tema dessa mensagem é forças para resistir. Senhor nosso Pai, a Ti te damos graça mais uma vez por nos permitir chegarmos até essa data. Me ajude a passar essa mensagem corretamente, que cada pessoa entenda, receba no coração este ensinamento que o Senhor está trazendo para nós nesse dia, tenha a vida transformada pelo Senhor, em nome de Yeshua, e sejamos todos nós fortalecidos pelo Teu poder através da Ruach HaKodesh, é o que eu lhe peço, Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja. Tema da mensagem, forças para resistir. Nessa Parashá 51, Nitzavim, encontre-se, existe uma grande advertência de Hashem para as nossas vidas, através de Moshe. Hashem nos alerta a não deixarmos desenvolver em nossos corações nenhuma raiz de amargura, nenhum veneno. E muitas vezes situações externas, alheias, muitas vezes até contrário à nossa vontade, desafios, circunstâncias diversas, podem produzir sementes ruins no nosso coração. Mas cabe a cada um de nós lidarmos com essas situações com sabedoria, com entendimento, com confiança em Hashem. E não podemos, não mais permitir que a nossa mente fique aprisionadas pelo mal, nos conduzindo a ter ações e reações que estas sementes ruins, trazidas pelos ventos de situações externas, produzam raízes de veneno e amargura no nosso coração. Gostaria de reler o versículo, agora na versão JB, Devarim, Deuteronômio, capítulo 29, versículo 18. Nas demais versões, versículo 17. Para que não haja entre vós homem ou mulher, ou nobre de nascimento, ou tribo, cujo coração se afaste de Hashem Eloheinu, nosso Deus, para ir e servir aos deuses das nações. Para que não haja entre vós uma raiz que produza veneno amargo e absinto. Vamos ler mais um pouco sobre esse assunto. Judeus messiânicos, Hebreus, capítulo 3, versículo 12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e ao qual falta confiança, que poderia ocasionar sua apostasia do Deus vivo. Irmãos, esse veneno no coração, esta raiz de amargura, ela causa apostasia. Com tristeza eu digo, esta raiz de amargura tem se apoderado para destruir a vida de muitas pessoas, inclusive crentes, nessa terra. A produção desse mal pode ocorrer na vida de qualquer pessoa. E em vez de produzirmos bons frutos, podemos desencadear um processo de produção de frutos venenosos. Moshe também nos alertou sobre isso. Devarim, Deuteronômio, capítulo 32, versículo 32. Ao contrário, sua vinha procede da vinha de Sidom,
dos campos de Amorá, suas uvas são venenosas, os cachos são amargos. Como Hashem já nos ministrou nesta casa, talvez você não consiga se dedicar a anunciar a salvação através de Yeshua para outras vidas nessa terra. Mas com raízes de amargura no seu coração, você terá um imenso poder para arrastar com você pessoas para fora do caminho de Hashem. Que nenhum de nós se aparte do caminho. Yeshua é o caminho estabelecido por Hashem. Hashem tem falado conosco, irmãos, sobre pessoas que estão sendo cooptadas pelo mal para desenvolverem esse tipo de raiz de amargura, este veneno em seus corações. E esta é uma situação que impede vidas de se ligarem na Torá de misericórdia para chegar até Yeshua. E sem esta conexão com Mashiach, não é possível ter acesso a Hashem, nem receber do seu poder através da Ruach HaKodesh. Hashem, através de Yeshua, delega com autoridade a ajuda, o socorro que nós precisamos através dos seus malahins, seus mensageiros, ou anjo, como muitas pessoas conhecem, para corrigirem o curso da nossa vida nessa terra. Hashem acampa seus malahim ao redor das pessoas que temem o seu santo e glorioso nome, para protegê-los e guardá-los dos males que existem nessa terra. Entretanto, estas raízes de amargura deixam a vida das pessoas irreconhecíveis, até para serem socorridas pelos malahim de Hashem, não podem ser reconhecidas. Uma pessoa amargurada se autossufoca, se transforma em outra pessoa, com seus estranhos e confusos pensamentos. Pensamentos acelerados, sem nenhum sentido, e sufoca outras pessoas ao seu redor. E às vezes pode nem perceber, nem se dar conta da gravidade da situação. E se as pessoas próximas, ao se sentirem sufocadas, se elas não estiverem bem espiritualmente para ajudar, lutando principalmente em oração, o desejo delas poderá ser de se afastar, porque ninguém gosta de problemas, irmãos. E muitas vezes escolhem pela desistência de uma vida que esteja nessa condição, nesse estado, precisando de ajuda. Mesmo quando o Senhor escolheu nunca desistir de nós, muitas pessoas estão desistindo facilmente de outras pessoas. Irmãos, nós não fomos chamados para desistir de ninguém. Não importa qual seja a situação. Nunca. É verdade que nós não podemos obrigar ninguém a nada. Mas devemos lutar sim, com força, com coragem, por cada vida nessa terra. Cada vida.
esteja elas no estado que estiverem, não importa. O nosso papel é ser uma luz do Mashiach, para que elas conheçam a Hashem e alcancem a vida eterna através de Yeshua. Essas pessoas serão libertas se nós persistirmos no amor que nós temos recebido do nosso Pai que está no céu. Vidas nessa terra estão passando por uma grande transformação. E muitas nem se deram contas. Durante os meus quase 60 anos de vida, eu nunca vi nada parecido com o que nós estamos vivenciando. Muitas pessoas estão continuamente magoadas, se sentem feridas, fragilizadas, vitimizadas. Por favor, eu não desejo, com essas palavras, que você me entenda mal. Eu não estou diminuindo a importância da dor de ninguém. Mas somente Hashem conhece o coração do ser humano. Mas as raízes de amargura no coração não conduz ninguém na direção de Hashem através de Yeshua. Pelo contrário, conduz vidas em direção ao cativeiro. Uma prisão com muitos sentimentos, muitas dores, muitos sofrimentos pessoais. Desencadeados pela depressão, ódio, raiva, ira, pelo desejo de vingança, ciúmes, inveja, pela insubordinação, insatisfação e pela falta de domínio próprio. A nossa sociedade está sendo estruturada com base nessas raízes estranhas, essas raízes de amargura, e se tornando cada vez mais exigente e menos paciente. Percebo com clareza, pela visão que me foi concebida pela Ruach HaKodesh, que estas raízes foram impostas de modo sutil na nossa sociedade. O momento que vivemos foi justamente sobre o qual Hashem nos advertiu para não seguirmos as nações, irmãos. Para não nos envolvermos com esses deuses que fariam com que nos tornassem produtores de veneno e amargura. E nós estamos vivendo exatamente isto no dia de hoje. Nessa terra, que está seguindo um padrão, um maestro maligno em uma orquestra social em todas as áreas, em toda a terra. Muitas facilidades foram oferecidas como compassos dessa canção maligna, sutilmente orquestrada. Todos apreciam as facilidades. Quem é que não gosta? Academia, sem máquinas pesadas. Não precisamos plantar, porque agora podemos colher tudo nos mercados, nas feiras livres. Não precisamos mais tirar água dos poços artesianos, água mineral, porque agora temos água nas nossas torneiras. Embora não seja nem tão mineral assim. Entregamos a produção da nossa alimentação, a nossa água, na mão de pessoas estranhas. Não deveríamos estranhar as coisas estranhas que estamos comendo ou bebendo. As pessoas hoje normalmente não gostam de caminhar, irmãos.
prefere os transportes, os veículos que nos têm sido oferecido. E com as ofertas de comodidades desses veículos, direção hidráulica, ar-condicionado, vidro elétrico, tudo ao alcance de um botão. As pessoas pararam de se exercitarem e têm apresentado disfunções físicas cada vez maiores e com menos idade. Não precisamos mais de velas ou lampião porque temos à nossa disposição interruptores e luzes se acendem. Os computadores foram criados para resolver problema que nós não tínhamos. E com eles surgiram as enfermidades que também não tínhamos, como a LER, lesão por esforço repetitivo com os cliques do mouse, entre várias outras enfermidades. E estas facilidades têm criado muitos problemas em variadas áreas da nossa vida. Eu acredito que teríamos muita dificuldade para viver de uma outra forma sem essas facilidades. Inclusive chamamos a vida sem estas facilidades de vida rudimentar. Tempo das carroças. Eu poderia discorrer por muitas horas sobre tudo o que podemos fazer hoje, que não tínhamos a mínima condição de fazer há poucos anos atrás. Transmissão a cores na televisão brasileira só ocorreu em 1972. Até 1990, não existia celular no Brasil. E conseguir uma linha telefônica fixa era extremamente difícil, extremamente caro. 33 anos atrás. Dependendo da sua idade, 33 anos pode parecer que é muito tempo. Mas eu passei metade da minha vida sem ter um aparelho celular. E eu lembro como eu vivia. Hoje as pessoas têm dependência emocional dos seus aparelhos celulares. E eu não sei como isso aconteceu, mas aconteceu. Sutilmente. Devagar. Somente em 1995 tivemos acesso à internet. E de forma discada, tudo que conseguimos fazer com ela era texto, escrever ou ler e-mails. O Facebook chegou no Brasil em 2007. O WhatsApp, 2009. 14 anos atrás. Não existia o WhatsApp. E eu particularmente não tenho esse WhatsApp. Tentei usar, mas eu não consigo dar conta. Mas, pelo que eu observo ao meu redor, realmente eu não sei como as pessoas hoje fariam para sobreviver sem essas mídias sociais. E a tecnologia digital cresceu muito e rápido para dar suporte, sustentação a estas inovações na nossa sociedade. E tudo isso de graça. Sério. Ligações telefônicas, envio de mensagem instantânea, vídeos, documento, áudios, programas, freeware. Tudo de graça. Sério. Agora, sabendo que tudo nessa terra tem um preço a se pagar, será que tudo que tem sido oferecido para as pessoas nessa terra é realmente de graça?
O fato é que não existe um preço estabelecido para essas coisas. Mas eu receio que em algum momento, em breve, a conta vai chegar. E já tem chego, pelo menos nas relações humanas. Tem sido muito prejudicadas com tudo isso. Pessoas hoje, irmãos, sentam à mesa, não conversam mais. Elas olham uma para a outra e falam: "Ó, mandei uma mensagem para você, dá uma olhada aí." "Não, mas o que você mandou para mim?" Não, dá uma olhada aí." Uma curiosidade. À medida que aumenta o número de pessoas conectadas uma com as outras dessas redes virtuais, através dessas redes virtuais, cresce ainda mais a solidão e o sentimento de tristeza e amargura. E mais, tem diminuído a credibilidade do que tem sido publicado, bem como a confiança entre as pessoas. Uma pesquisa mundial feita por Instituto Internacional em 2022, ano passado, colocou o Brasil no topo de uma lista como a população que mais desconfia de tudo. No Brasil, apenas 11% dos entrevistados declararam confiar em alguém. Apenas 11%. Não é interessante? As pessoas estão se comunicando cada vez mais e confiando umas nas outras cada vez menos. A proximidade virtual tem trazido uma grande desconfiança entre as pessoas e um afastamento entre as vidas. O mais impressionante é que a sociedade está cada vez mais amargurada. Pessoas estão produzindo cada vez mais raízes de amargura, produzindo veneno em seus corações, em vez de produzir bons frutos para Hashem. O índice de casamento caiu assustadoramente. Não se acha mais alguém para você casar, não tem. E o número de divórcio cresce em uma escala ainda maior. Resultado desta comodidade das tecnologias. Quando temos a oportunidade de conversar com alguém que passou por uma situação de divórcio, a resposta parece ser sempre a mesma. Parece seguir um padrão, com uma formatação da nossa sociedade. Sabe o que é? Eu até tentei, mas já não podia mais suportar isto ou aquilo. Intolerância. Esta tem sido a frase que ouvimos com mais frequência. Nos aconselhamentos, os problemas mais comuns são os relacionamentos pessoais. Sabe o que é? Passou por mim e nem olhou para mim. Estou magoado, estou magoada. As pessoas estão conseguindo suportar, conviver, não estão conseguindo mais suportar, conviver uma com as outras de forma saudável. Vamos tentar entender por que essas coisas estão ocorrendo dessa forma. Melhor até. As facilidades que foram introduzidas sutilmente na vida das pessoas, na nossa geração, fizeram com que essas pessoas se tornassem pessoas fracas. Fracas. Principalmente nas suas emoções. Mandei uma mensagem, viu e não me respondeu. Fraca
nas suas emoções. Não dorme, não descansa. Deixa eu ver aqui se me respondeu. 1h da manhã. Pessoas fracas. Cada um tem sido sistematicamente treinado para não trabalhar duro em nada. Aliás, com estas supostas inteligências eletrônicas, as pessoas agora estão sendo treinadas para trabalhar cada vez menos. Dessa forma, as pessoas não desejam trabalhar, irmãos. Nem investir tempo para desenvolver, nem melhorar as suas relações pessoais de uns para com os outros. E assim, muitas pessoas têm escolhido o isolamento. Todo mundo conectado, todo mundo isolado. Manter a comunhão entre as pessoas tem sido um desafio cada vez maior nessa terra. Acreditem. A nossa sociedade está produzindo pessoas fracas emocionalmente, fracas fisicamente, pessoas fracas espiritualmente. Pessoas que não suportam nada. Pessoas que se ofendem muito facilmente e que por muito pouco colocam um ponto final, às vezes definitivo, em seus relacionamentos. Principalmente quando se sentem contrariadas nos seus desejos. Não vai fazer? Não, vou embora. É assim que nós estamos vivendo. As facilidades produziram essas fragilidades em larga escala, principalmente nas emoções. Pessoas sem resistência física, sem resistência emocional, sem resistência espiritual. E têm se tornado pessoas desistentes com facilidade diante de qualquer problema ou dificuldade. Pessoas que nunca exercitaram seus espíritos para lutarem, para persistirem, para seguirem adiante. Irmãos, precisamos mudar a nossa vida com relação a esse paradigma. Esse padrão que foi estabelecido para a nossa geração, e precisamos fazer isso com urgência. Do contrário, não teremos forças para suportar, para lutar e sobreviver o que está para ser derramado sobre essa terra. E já começou. E não é procedente de Hashem. Se ficarmos aborrecidos por qualquer coisa, com qualquer um, como poderemos nós lidarmos ou suportarmos as perseguições sem precedente que está a caminho? E chegarão muito em breve. Irmãos, sempre lembramos que Meller Davi matou um leão, um urso, e por isso ele conseguiu forças e coragem para enfrentar o gigante Goliá. Inclusive temos lido canções que narram sobre esse evento nessa sequência. Mas a Ruach HaKodesh nos revelou que temos observado isso de forma limitada e incompleta. Então, corrija essa informação no seu coração. Davi enfrentou um leão, um urso e o gigante Goliá para conseguir forças e coragem para enfrentar e sobreviver o que seria a maior e mais terrível perseguição da vida dele.
que foi a perseguição do rei Shaul. Um reinado negro de um homem opresso por um espírito maligno que dominava sobre a casa de Israel. E isso está prestes a se repetir nessa terra. Agora, no mundo inteiro. E você vai fugir para onde? Estima-se que Davi escreveu somente um terrelim, salmo sobre a sua luta com Goliá. O Salmo 144. Entretanto, Davi compôs mais de 25 terrelim em profundo desespero de alma pela perseguição que ele sofria do rei Shaul. Por favor, abram suas escrituras, vamos ler junto sobre um desses episódios, quando Davi estava escondido em uma caverna, sozinho ali. Terrelim, Salmos 142. Terrelim, Salmos 142. Vamos ler. Com a minha voz suplico a Adonai, com a minha voz clamo a Adonai por misericórdia. Diante dele derramo minha reclamação. Diante dele conto minha aflição. Quando meu espírito desfalece dentro de mim, tu vigias meus passos. Pela estrada a qual estou andando, eles esconderam uma armadilha para mim. Olho para a minha direita e vejo que ninguém me reconhece. Não tenho rota de fuga. Ninguém se preocupa comigo. Clamei a ti, Adonai. Eu disse, tu és meu refúgio, minha porção na terra dos viventes. Ouve o meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me de meus perseguidores, porque eles são muito mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão, para que eu possa dar graças ao teu nome. Os justos se reunirão à minha volta, porque tu me tens tratado com generosidade. Na situação descrita nesse terrelim que lemos, Davi estava sozinho em uma caverna, sendo perseguido. Não tinha ninguém ao lado dele, nenhum amigo que ele pudesse confiar. Entretanto, Davi havia sido treinado por circunstâncias adversas anteriores para confiar em Hashem. Davi, um homem corajoso, sabia que Hashem o livrara antes. Isso conferia a ele a certeza de que Hashem livraria também naquela situação. As certezas de Davi foram forjadas pelas experiências dolorosas que ele havia enfrentado anteriormente. Davi havia sido treinado antes a confiar em Hashem, havia sido forjado no fogo, com um leão, com um urso, com um gigante, e desenvolveu a resistência que ele precisava ter para enfrentar sua grande tribulação provocada pelo enciumado e opresso rei Shaul. Davi sabia que Hashem nunca o deixaria, porque nunca havia deixado sobre nenhuma condição tempo algum antes. No episódio que ocorreu em Ziklag, Davi parou, chorou até perder todas as suas forças. E ali com os amigos dele querendo matá-lo por coisa que ele não tinha feito de errado. Ele foi buscar a Hashem, que entregou seus inimigos nas suas mãos. Davi e seu grupo recuperaram tudo que havia sido roubado e ganharam o espólio de seus inimigos, de brinde. Irmãos, Davi estava sendo treinado a confiar em Hashem dentro da adversidade. Qual que é a adversidade que você está vivendo hoje? É muito possível que o Senhor esteja treinando para suportar
o que está por vir e já chegou. Para você meditar, qual é o nível de resistência que você tem tido diante de uma perseguição, diante de situações contrárias? Avalie a sua vida. Irmão, nós podemos tomar uma de duas posições nessa vida. Ou nós vamos trabalhar para edificar o reino dos céus nessa terra, ou vamos dar trabalho para alguém, de alguma forma, em algum lugar. Escolha sua. Isto é invariavelmente observado em todos os níveis, em todas as escalas da nossa sociedade, seja ela espiritual, física ou emocional. As suas experiências passadas deveriam trazer sobre você uma forja para suportar as coisas que estão para ocorrer, as adversidades do futuro. E não deveriam nunca fragmentar a sua confiança, fazendo com que você se tornasse uma pessoa ainda mais frágil. Sem forças agora, no momento presente, você poderá ter muitas dificuldades para lidar com os eventos que devem ocorrer muito em breve sobre toda a terra. Razak, seja forte. Seja fortalecido pelo Senhor. Ele deseja. Agora, se você é uma pessoa que está continuamente satisfeita, desconfia de tudo e de todos, se você se incomoda muito com muito pouco, se você ainda guarda mágoas no seu coração, raiz de amargura, não consegue liberar perdão, não consegue se perdoar, cuidado para você não se isolar com as suas próprias escolhas e decisões, e assim ficar sozinho, sozinha, e se tornar um alvo, uma presa fácil para o mal que tem crescido assustadoramente nessa terra. Reavalie a sua vida, saia do centro da sua vontade, saia do centro da sua vontade e siga para o centro da vontade de Hashem. Porque o Senhor tem pensamentos de bem e não de mal para com a sua vida. Viva pelas instruções das Escrituras Sagradas. Seja grato a Hashem em toda e qualquer situação. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo deem graças, pois isso é o que Hashem deseja de vocês, que estão unidos ao Mashiach Yeshua. A tudo dei graça. Está sendo perseguido? Dei graça. Você pode estar sendo forjado para ter forças, para sobreviver coisas piores. Em tudo nós devemos dar graça a Hashem, porque esta é a vontade do nosso Pai que está nos céus. Entretanto, se nós vivermos continuamente observando a vida de outras pessoas com olhares negativos, olhares de reprovação, de forma crítica, deixaremos de observar nossa própria vida e corrigirmos o que se faz necessário. E vamos assim nos tornar pessoas cada vez mais críticas, murmuradoras. E estaremos fadadas a sermos derrotadas e cair nessa terra antes do tempo. E pior, seguir posteriormente para um lugar de sofrimento eterno, a saber, o Sheol. Irmãos, Hashem tem solução para todas as nossas questões, dúvidas e desafios. Da mesma forma que teve para Meler Davi. E está à distância de apenas uma oração.
Davi estava sendo perseguido de forma intensa na terra de Israel e fugiu com sua família para outro lugar. Eu acredito que estamos prestes a passar por uma perseguição intensa na terra inteira. E só teremos um lugar para nos refugiarmos: na rocha sólida, que é Yeshua. Mas precisamos corrigir a nossa vida agora. Precisamos aprender a lidar com as adversidades. Olhar e seguir em frente, sem olhar para trás. Não podemos ficar presos em problemas, irmãos. Mágoas do passado. Muitas situações que nem existem mais. Mágoas sobre mágoas. Se livre dessas mágoas, desse peso morto que está contaminando e afundando a sua vida espiritual, com efeitos nocivos até sobre a sua vida física e sobre a vida de outras pessoas ao seu redor. Entregue esse fardo pesado a Yeshua e nunca mais tome de volta. Precisamos aprender a lidar com as situações difíceis do momento presente. Nos desvencilharmos de problemas do passado. E assim estaremos melhor preparados para enfrentar as adversidades que estão surgindo. Do contrário, receio que podemos sucumbir muito rapidamente. Quanto mais rápido conseguirmos nos adaptar às novas situações, melhor preparados estaremos para sobreviver nessa terra. Olhemos para as pessoas como uma alma a ser alcançada para a salvação. Repassemos com alegria para estas outras vidas a misericórdia que temos recebido de Hashem continuamente sobre a nossa própria vida. Mesmo porque a preservação da nossa vida ou da vida de pessoas amadas ao nosso redor pode estar na mão desses outros. Eu tenho observado pessoas tendo desconfigurações emocionais graves, com situações realmente muito pequenas. E não sei quantas pessoas suportarão as coisas que estão por vir. Serão muitos desafios. Eu e minha esposa temos orado por isto. Talvez você não saiba as implicações que existem em você seguir cultivando essas raízes de amargura no seu coração. Mas saiba que além de você prejudicar a sua própria vida, você poderá prejudicar a vida de outras pessoas amadas ao seu redor. Não seja você responsável por alguma alma que se perca nessa terra, mas lute para que todas as almas ao seu redor sejam alcançadas para o Mashiach Yeshua. Nós aprendemos com as facilidades oferecidas pelas nações, e isso tem nos tornado fracos fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, para lutarmos contra as coisas más. E assim, temos criado estas raízes amargas que produzem veneno no nosso coração. Devarim, Deuteronômio, capítulo 32, versículo 33. Seu vinho é veneno de serpente e veneno cruel das víboras. Essa é a continuação do texto que nós lemos anteriormente sobre as uvas venenosas de cachos amargos.
O objetivo do veneno é matar a todos que tiverem acesso a ele. Talvez algum entre nós estejam nessa condição hoje, produzindo veneno no seu coração, que muitas vezes sai em forma de palavra áspera, ou comportamento, ou gestos estranhos, que acaba contaminando outras pessoas. Se você hoje está vivendo isso na sua vida, eu tenho uma boa notícia para você. Se você assim desejar, você pode ser liberta pelo poder da Ruach HaKodesh, que deseja arrancar agora estas raízes ruins do seu coração. E isto vai acontecer se assim você reconhecer e pedir ajuda ao Senhor com sinceridade. Eu sei o que eu estou dizendo. Não se acomode, peça ajuda ao Senhor, peça ajuda a Hashem. Tome da força da Ruach HaKodesh e se livre desse mal da sua vida em nome de Yeshua. Busque pelo perdão de Hashem e receba a cura em seu coração. E que a alegria que o Senhor separou para você experimentar ainda nessa terra inunde a sua alma de forma transbordante. Nós lemos hoje em Miqueias, capítulo 7, versículo 20, que Hashem mostrará misericórdia para com as nossas vidas, misericórdia e fidelidade. Ele se compadece de você, ama a sua vida e não deseja ver a sua alma se perder. Hashem está lutando por você através de Yeshua, que está intercedendo com a Ruach HaKodesh por sua vida exatamente nesse momento. Seja forte, Hazak. Tome uma decisão na direção correta. Interrompa esse fluxo de fraqueza na sua vida em nome de Yeshua. E seja fortalecido no poder da Ruach HaKodesh. Seja um imitador do Mashiach, nosso Senhor e Salvador. Em nome de Yeshua, tome posse. Que aquele que acredita nas palavras de Hashem não será confundido. Pergunte a Hashem hoje se existe alguma confusão na sua mente proveniente do seu coração, se existe alguma situação, ainda que pequena, na sua vida que possa produzir de alguma forma raiz de amargura. Aquela mesmo que conduz à apostasia. Pergunte a Hashem o que tem impedido a sua vida de orar, de louvá-lo, de estudar as Escrituras Sagradas. O que tem impedido você de perceber e contemplar todos os milagres de Hashem que Ele tem derramado sobre a sua vida com muita misericórdia todos os dias. Se você se irrita com facilidade, se você é uma pessoa crítica, leve a sua irritação, as suas críticas a Yeshua e ao menos pergunte a Ele o que é que Ele pensa sobre a pessoa envolvida, sobre a outra pessoa envolvida naquela situação. Eu digo, se você fizer isso, você poderá se surpreender grandemente com a amplitude da visão que o Mashiach tem sobre as pessoas e sobre as situações em que elas estão inseridas. Se você for convencido que errou em seu julgamento, e eu acredito que será, vá, peça perdão, você será fortalecido e poderá resistir melhor
às suas irritações e aos seus julgamentos, aqueles que você tem associado à vida de outras pessoas nessa terra. Hashem deseja o seu bem-estar físico, o seu bem-estar emocional, o seu bem-estar espiritual. Ele deseja guardar e proteger a sua vida mesmo dentro da adversidade. Transformar a sua vida para que você produza bons frutos nessa terra. E conduzir a sua vida em um caminho de vitória, em direção à eternidade. Não somente nesse mundo em caos. Para fecharmos, essa mensagem é para todos nós, sem nenhuma exceção. Todos nós. Há um grande espírito de apostasia operando nesse mundo, irmãos. Que em nome de Yeshua rompamos com a semeadura de Hassatã, que foi feita no nosso coração com situações muitas vezes até contrárias à nossa vontade. Porque a vontade de Hashem através de Ruach HaKodesh para a nossa vida é que confiemos nele e tudo será transformado diante dos nossos olhos por ele. Eu oro para que todos nós tenhamos forças para analisarmos a nossa vida e decidirmos romper com toda a sorte de mal que tem sido derramado nessa terra. Hashem sabe, conhece a nossa vida, as nossas limitações, a nossa fraqueza. Yeshua menciona sobre isso para que Keilá de Sardes, descrito em Risgalos, Apocalipse, capítulo 3, versículo 8b. Sei que você tem pouca força, mas obedeceu a minha mensagem e não me desonrou. Esse é o segredo, um dos segredos para todos aqueles que se sentem fracos, para que sejam fortalecidos por meio da obediência às instruções de Hashem. Dessa forma vocês terão acesso a Yeshua, que tem as chaves de Meler Davi, para abrir e ninguém poderá fechar, e fechar e ninguém poderá abrir. Esse é o poder que Hashem oferece a todos nós. Todos aqueles que desejarem corrigir suas vidas para estarem no Mashiach. E também aos que necessitam receber o Mashiach em seus corações. Como Yeshua poderia habitar em um coração caso você esteja produzindo algum tipo de veneno? Para você meditar. Então corrija as suas vidas, os seus relacionamentos, as suas equações. Mude a sua forma de pensar e confie no Senhor. Se decidimos viver pela obediência verdadeira, conseguiremos forças de Hashem para estarmos em Yeshua, que nos abrirá as portas certas e fechará as portas erradas. E conseguiremos suportar o mal, que não procede de Hashem, mas que está por ser derramado sobre toda a terra. Eu suplico a Hashem que todo aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça e dê atenção a esta palavra. Se estamos amargos, vamos admitir isto e vamos buscar por forças de Hashem para lutarmos na força de Yeshua e não mais na nossa própria força. Tomem coragem, tomem força de Hashem pelo poder da Ruach HaKodesh para arrancar essas raízes de amargura e venenosas do seu coração.
Hashem está à distância de uma oração, esperando para nos ajudar nesse momento. Hashem, através de Yeshua, nos ajudará em nossa jornada nessa terra a superarmos todos os desafios. E no final, certamente, seremos mais do que vencedores, em nome de Yeshua, nosso Mashiach.